Representações sociais. As representações sociais são importantes para as ciências humanas. A psicologia social, a história, a antropologia, a ciência política, todas elas pensam na questão das representações. As representações permeiam a existência humana desde tempos longínquos até os tempos atuais. Temos representações sobre vida, sobre morte, sobre medos, sobre epidemias que permeiam nossa existência desde sempre e continuarão permeando a nossa existência. As representações sociais de vida e de morte, elas existem em todos os períodos. São representações meta-históricas. A humanidade ela lida com seus medos. Algumas representações são específicas de um período, como, por exemplo, algumas representações do período medieval. A sociedade medieval tinha o medo da mata, o medo da floresta, o medo de povos inimigos, como normandos, magiares, sarracenos, que era um medo específico que aquela sociedade europeia ocidental vivia. O medo da morte, que é um medo que está presente na existência humana, era muitas vezes colocado pela Igreja Católica. A Igreja Católica trabalhava com esse medo inerente do ser humano com a sua vida a posteriori, né? Como seria a sua vida depois da morte. A religiosidade, então, nesse momento, dos grupos sociais coletivos, era discursiva, era um momento em que a Igreja Católica colocava como discurso a vida após a morte, a vida extraterrena. Então, existiam medos reais, mas existiam também os medos colocados pela Igreja, pensados numa representação social daquele momento. O Apocalipse final, por exemplo, em que se imaginava em que desceria demônios à Terra, leões de 7 cabeças, dragões de 7 cabeças, onde que terminaria a humanidade, né, terminaria aquele momento por volta do ano 1000, e que se começaria uma nova era, né, desceria o Messias e uma nova era começaria. Nos tempos atuais da contemporaneidade, o medo de vida, de morte, de guerras, ele também existe. É um medo inerente. Só que a nossa representação social atual sobre esses problemas é diferente. Vemos uma sociedade baseada na racionalidade, no empirismo, no naturalismo, em maneiras científicas de pensar, em que o pensamento religioso ainda existe, mas ele não é mais dominante. Então, muitas vezes, a nossa questão de morte e os nossos perigos na era da globalização são representados socialmente de formas distintas. Por exemplo, tivemos no ano 2000 a questão do bug do milênio, em que milhares e milhares de pessoas se assustaram pensando no fim dos tempos. Tivemos também, recentemente, 2012, calendário maia, em que se pensou que a existência humana terminaria também. Outras catástrofes pintadas por Hollywood ou mesmo perigos de invasões extraterrestres também estão presentes na contemporaneidade. Então isso faz parte da maneira como a nossa sociedade atual pensa a sua representação social sobre a morte. Outras representações sociais sobre guerra, sobre epidemia, também são bastante comuns na atualidade.